Bom dia, irmãos. É com muita alegria no nosso coração que estamos aqui nesta manhã de domingo, depois de um culto abençoado, de uma palavra abençoada no nosso coração. Dando prosseguimento nesse domingo, agora vamos estar entrando na nossa escola bíblica dominical, nesse domingo, nesta manhã. Então vamos estar orando a Deus, pedindo a orientação do Senhor para esse momento, pedindo a Ele que nos ajuda, nesse momento de estudo, qual nós vamos estar compartilhando nesse momento, nessa hora. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade, por esse momento, poder estar na tua casa, Pai, transmitindo aos nossos irmãos, Santo Deus, nesse momento, esse estudo da Escola Bíblica Dominical, Pai. Santo Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade, por cada lar, por cada família, por cada irmão. Santo Deus, também te agradecemos pela tua palavra que nos vai nos orientar nessa manhã, nesse dia, como assim prosseguir, nessa caminhada que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Obrigado, Santo Deus, pela tua igreja, obrigado pelo dia, obrigado por tudo, Pai. E nesse momento nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que nós possamos entender e compreender, através da sua palavra, a sua mensagem nesta manhã, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Entregamos a nossa vida, o nosso coração, toda a nossa preocupação. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então hoje nós vamos estar compartilhando com os irmãos na lição 5, na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, onde o título traz para nós Vencendo o Abatimento da Alma. Vencendo o abatimento da alma. E nós estamos com um texto bíblico, que é a base de todo esse nosso estudo, que está no Salmo 42. Vou pedir você que está em casa, ver se não está na sua revista, irmão, abra a sua Bíblia no Salmo 42, para nós acompanhar e compartilhando, passo a passo, como o autor trouxe de versículo em versículo, do Salmo 42, e assim nós vamos estar compartilhando, Então abra a sua Bíblia aí, deixa ela aberta no Salmo 42, e de acordo nós vamos acompanhando junto com a lição. A lição dividiu o Salmo, e assim também nós vamos estar acompanhando junto com a lição, a leitura, do Salmo 42. E já pegando a introdução da revista, já para nós entender um pouco sobre aquilo que o assunto, que o autor da revista vai trazer para nós, um assunto propício, um assunto, fundamental para a nossa vida nesses últimos dias, nesse momento de hoje, Então vamos lá, E assim diz o autor da introdução da revista: vencendo o abatimento da alma. E ele diz para nós: estamos, como brasileiro, vivendo um tempo complicado frente a um desafio que a pandemia trouxe a todos nós, que pelo medo de ser contaminado, desemprego, consequentemente a falta de renda, viver isolado e tantas outras, receios que se acerca de forma são aceitáveis neste tempo. A pergunta que fica como esperança, que nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamento, negativo, que acaba afetando o nosso emocional. O que pode nos fortalecer em meio à enxurrada de notícias, que até conversa pelas redes sociais, que só nos causa perturbação. Uma bela introdução. O autor, ele traz para nós todo esse momento que nós estamos vivendo, toda a notícia que nós recebemos, tudo que nós estamos vivendo como brasileiros, e traz verdadeiramente uma perturbação ao nosso coração, uma perturbação na nossa mente, uma perturbação até na nossa alma, que não sabemos como nós vamos resolver, o que fazer nesse momento. O que eu posso fazer nesse momento em que eu estou vivendo para, pelo menos, achar um conforto para o meu coração? O que fazer? O autor, ele vai dizer para nós: convido você a vivenciar esta resposta a partir da palavra de Deus. Vivenciar essa resposta a partir da palavra de Deus. Aí ele traz para nós o texto do Salmo 42, que vai dizer:
no Salmo 42, é um cântico de lamentação, né, de desorientação, uma canção triste, que alguém que sofre, que está completamente perturbado. É um livro de cântico, oração, né, e de vários autores. Nesse caso, o Salmo 42 é um cântico dos coraitas, né, os sacerdotes responsáveis pela adoração. Encontramos essa resposta lá em 2 Crônica, capítulo 20, verso 19, em Números, né, no capítulo 16 de Números. Algumas versões chamam de masquil, né, dos coraitas, que sugere algo pedagógico e com a informação para os ensinamentos. Quais os principais, né, ensinamento ou desafio? Enfrentar os dias de perturbação e os piores momentos que a vida nos apresenta. Daí o salmista refere aqui 4 ensinamentos como conselho para enfrentamento dos dias maus a partir do coração, né? Então o autor já nos apresenta que algo que pode nos ajudar nesse momento que nós estamos vivendo, e ele apresenta para nós nesse momento que nós estamos vivendo a primeira solução. O que nós podemos encontrar a partir da palavra de Deus para mudar a situação ou mudar o roteiro da nossa vida a partir da palavra de Deus? O autor, ele apresenta para nós, né, esse salmo, nesse momento de perturbação, onde o salmista viveu, né, esse momento na sua própria vida, na sua própria carne, e através da palavra de Deus, ele encontra ali uma solução, ele encontra ali uma saída, né, para aquele momento em que ele estava vivendo. Como eu disse a você, mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo 42, vamos estar no primeiro ponto, né, no primeiro ponto da lição, e vai dizer assim: em dia de desesperança, buscai a Deus. Em dia de desesperança, buscar a Deus. É o que vamos encontrar no Salmo 42. E nesse primeiro ponto, ele vai estar trazendo para nós o verso 1 e 2 do Salmo 42. Você pode acompanhar comigo aí, né, o que está escrito nesse Salmo 42, no verso 1 e 2. E vai dizer: como o cervo branda pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quanto farei e me apresentarei ante da face do meu Deus. Em meio a esse momento, em meio à tribulação, em meio à angústia, o salmista ele recorre a algo que poderia ajudar ele nesse momento, a partir da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto diz assim para nós, o primeiro ponto da revista diz para nós: o salmista estava em um deserto circunstancial e também presencial. Ele trazia dentro do seu interior um aperto no coração, um sentimento de angústia. Daí ele pôde comparar, né, o seu momento como no deserto, vendo uma corça, né, um animal silvestre, que nos dicionário define como a fêmea do voador. Ela suspira por água, em meio à sede, em meio à falta de expectativa de saciá-la. Ela busca, através do faro, o cheiro das águas. E quase sempre, né, ao deserto, as águas estão não no pé da montanha, mas no alto, onde brota a fonte das águas correntes. O salmista registra que, assim como a fossa, ela tinha sede de Deus, ao contemplar o elemento da natureza e vê-lo, né, ela consegue ver o seu interior. Em meio, né, à sede, em meio ao deserto, a palavra diz que a água estava num lugar difícil, mas ela sente o cheiro da água.
E ela, sentindo o cheiro da água, ela percebe que água tinha naquele local. Ela tinha certeza que aquela sede dela, de um momento ou outro, ela poderia ser saciada. De um momento ou outro, ele podia encontrar aquilo que ele mais desejava. E nós, nesse momento, nós procuramos, uma certeza que nós vamos encontrar aquilo que nós mais precisamos ou aquilo que nós mais procuramos. Ele continua dizendo, no verso, ele fala 2 vezes do anseio por Deus. 4 vezes ele refere ao nome precioso de Deus. Como a poça, ele está no deserto, mas também deseja a fonte da vida. Qual é a sua fonte de vida? Ele faz uma pergunta para mim e você: qual é a sua fonte da vida? Ele diz que ele desejava buscar, ele desejava a fonte da vida. Mesmo Deus pergunta: qual tem sido a sua fonte de vida? A fonte não é alívio, proteção, segurança, realização pessoal? O salmista não precisa da fome de forte humana. Ele não precisa de forma humana, ele está unicamente dependente de Deus, e ele sabe que só Deus satisfaz a vida do homem e supre a sua necessidade. A pessoa com sede, você pode dar a ele o que ele quiser, o que você quiser, mas nada vai suprir, nada vai saciar a sede. Nenhuma outra coisa pode suprir, nenhuma outra coisa pode substituir a água quando estamos com sede. Assim o salmista, ele encontrando essa resposta, ele sabe que a única coisa que ele podia encontrar naquele momento, ele encontra a fonte da vida. Quem é a fonte da vida? É Deus. E o salmista encontra essa fonte da vida. E ao encontrar essa fonte da vida, ele tem uma certeza: agora eu posso saciá-la. Ele vai dizer ainda, continuar dizendo para nós, em dia de tranquilidade, a nossa satisfazemos com qualquer coisa, mas nos dias de tribulação, a alma começa a gritar a sede de Deus e ansiar pelo trono de Deus. Entender que lá encontramos graça. O autor dos Hebreus deixa isso registrado, no capítulo 4 de Hebreus, no verso de 14 ao 16, se puder, você marca aí, depois você pega na sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, no verso de 14 ao 16. Em Jesus temos um grande sacerdote. Ele é uma fonte de alegria, paz, descanso. Deus será para nós suficiente. Certo disso, corremos, pois. Eu gostei desse trecho aqui. Nós sabemos quem é Deus, procuramos Deus, nós suspiramos por Deus, e ao encontrar Deus, que nós temos certeza que nos satisfaz tudo, e ele vai dizer assim: tudo ele é para nós. Corremos, pois. Se Deus é suficiente para nós precisamos correr de algo. Se nós estamos com sede, nós precisamos correr atrás de algo que não seja água. E se Deus é suficiente para nós, no momento que nós vivemos, nós devemos correr atrás de quê? E de quem? Encontrar quem? Deus. E ele tem essa certeza. E ele vai dizer ainda para nós, o grande pregador Charles Spurgeon disse: a melhor coisa da vida é estar com Deus, e a segunda, desejar Deus. Porque estar com Deus ou desejar Deus, ao encontrá-lo, podemos ser satisfeitos com tudo o que ele tem para nós. Olha, esse autor, ele foi muito rico, ao escrever essa lição, nesse momento que nós estamos vivendo, e muito mais. Deus usou ele, trazendo para ele esse texto do Salmo 42, que o salmista vai revelando, ele vai relatando, o seu momento em que ele está vivendo,
mas ele nunca para, ele busca sempre uma saída, sempre busca uma resposta. E a partir da palavra de Deus, como nós lemos no começo, né? A partir da palavra de Deus, ele vai se encontrando, ou ele vai encontrando aquela resposta que ele precisa ou que ele procura. É verdade? Ainda dando um passo mais adiante, irmão, nós vamos passar já no ponto 2, né? Parando, fechar o ponto 1, vamos passar no ponto 2. Em dia de desesperança, levo o seu coração a mensagem de fortalece. Leva ao teu coração ou a mensagem que fortalece. E nós vamos estar pegando aí na nossa Bíblia, voltando aqui na nossa Bíblia, nós estamos acompanhando passo a passo, vamos estar pegando do verso 3 ao verso 5 do Salmo 42, que nós estamos meditando aqui na palavra de Deus, né? Do verso 3 ao 5, ele diz assim: as minhas lágrimas serviram de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizia constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim, né, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui a eles, à casa de Deus, com a voz de alegria, louvor, com multidão de festejavam, porque está abatido, ó minha alma, porque perturba em mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ainda louvarei na salvação da sua presença. A palavra de Deus trouxe para nós. E aí no ponto 2, o salmista, o autor, ele começa assim. O salmista fala sobre lágrimas e escreve o motivo. Onde está teu Deus? Muitos de nós já ouvimos esta pergunta frente ao diagnóstico médico, a morte de um ente querido de forma trágica, um filho na droga ou prostituição, em meio ao desemprego e as portas se fechadas, sem oportunidade, como se até o interior dissesse isto, como se não abatesse os questionamentos, né, das pessoas. Parece que o interior grita: cristão, se Deus te ama tanto, como você diz aonde Ele está? Se Deus te ama tanto, como você disse aonde Ele está? E o salmista, o autor, ele começa dizendo para nós, falando sobre aquilo que a palavra de Deus trouxe nós através do salmo. Aonde está o seu Deus? O salmista apresenta a angústia ao se lembrar de algumas coisas. Lembrava como seu povo ia ao culto público, da ida às festas, dos cânticos que era entoado até chegar ao lugar de adoração. Ele estava, adoecido ao lembrar que estava agora sem esta oportunidade, tanto as cobranças externas quanto a do coração que maltrata naquele momento, Então o autor, ele traz para nós essa lembrança do salmista. Depois de tudo que ele está vivendo, ele recorda naqueles momentos a oportunidade que ele ia para a casa de Deus, para o momento de adoração. Ele lembra de uma multidão que se acompanhava ele, ou ele acompanhava a multidão ao caminho. Ali eles pregavam, ali eles cantavam, ali eles iam até chegar ao local de adoração. Interessante, irmão, o salmista, ele traz para nós, uma imensa multidão que acompanhava. Mas em momento nesse deserto onde o salmista está, não existe uma multidão, existe ele. Nós podemos estar em número, irmão, mas a vida é coisa pessoal. A vida é de cada um. De acordo com o momento em que ele vivia, ele começa a recordar
daquele momento, né, que ele viveu, daquele momento que eles viviam ali junto, cantando, glorificando o nome do Senhor, ele se sente no deserto abandonado. No verso 5, ele prega para a sua própria alma, porque está abatida. Eu sei que estamos enfrentando uma realidade que nos tira a esperança, mas a solução é esperar em Deus. Nós precisamos aprender a termos a resposta para o questionamento do nosso coração. No verso 5 ele disse, né? Ele pregava para ele mesmo: por que está abatida, ó minha alma? E ele reconhece o momento que ele estava vivendo, como nós reconhecemos o momento que nós estamos vivendo, que nós passamos ao buscar na palavra de Deus. Eu sei que estamos enfrentando uma realidade que nos tira a esperança. Mas a solução é esperar em Deus. A solução é esperar em Deus. Ele vai dizer para nós, o autor vai estar dizendo para nós precisamos, irmão, nós precisamos aprender, termos a resposta do questionamento do nosso coração, onde diz: aonde está seu Deus? E qual é a resposta? O autor diz que nós não devemos perder a esperança, ou melhor, é não perder o foco do nosso Deus. Não devemos perder. Nós devemos perseverar e sempre encontrar uma resposta para o nosso interior quando ele grita, quando ele procura e quando ele nos aperta. É preciso que nós temos que ter uma resposta. Nós precisamos, o autor disse que nós precisamos aprender a ter esperança. Precisamos aprender, buscar tudo que nós precisamos em Deus, porque ele reconhece, no tópico anterior que nós lemos, ele reconhece que em Deus nós encontramos toda a resposta suficiente para a nossa vida. E ele vai dizer também mesmo: aonde você está buscando, aonde eu estou buscando a solução ou a resposta para a minha vida. Nós precisamos muito, irmão, refletir nesse momento em que nós estamos vivendo. E trazendo para nós, encontrando no nosso coração, essa resposta que nós tanto precisamos. Passando aí, irmão, para o top 3, ele vai dizer: em dia de desesperança, lembra-se de Deus. No dia de desesperança, lembra-se de Deus. Vamos estar voltando na nossa Bíblia aí, vamos estar dando uma reflexão do capítulo, do verso 6 ao verso 8, né? No capítulo 42, onde nós estamos, do verso 6 ao verso 8, vai dizer para nós assim: o meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermônio, né? Desse pequeno monte, né? Um abismo chama outro abismo. Das tuas catadupas, né? Todas as suas ondas vagam, têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará-te a sua misericórdia de dia, e a sua canção estará comigo em oração ao meu Deus da minha vida. A minha canção, o meu coração, mesmo com tudo aquilo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando, a minha vida, ela tem que ter um destinatário: Deus. Eu não posso fugir, eu não posso deixar Deus escapar das alturas dos meus olhos, do meu coração e da minha vida, né? É isso que vamos agora no top 3, vai dizer assim: o cenário parece mudar. Aqui ele sai do deserto e vai lembrar das alturas das montanhas. E ali vai mencionar os lugares altos de onde brota
a nascente do Jordão. No versículo 7, ele usa o termo um abismo chama outro abismo. Porque trata da ideia de movimentar das águas, turbulenta, frente à enxurrada. Em dia de chuva, ele faz uma comparação de uma alma bagunçada, um abismo na ideia caótica que Moisés usou em Gênesis, a falar sobre a terra em forma vazia. Está em Gênesis 1, capítulo 1, verso 2, é como se ele dissesse que estava em meio a um turbilhão de água. Ele lembra de Deus, no verso 6, ele, levado de um lado para o outro, lembra-te de Deus, como revela isto. É uma pura verdade, irmão, quando o autor ele traz para nós, essa grande verdade. O cenário parece mudar. No momento que nós estamos vivendo, no momento difícil, que nós aproximamos da palavra de Deus, aproximamos da vontade de Deus, não fugindo da realidade. O salmista disse que tinha momentos que ele percebia que a onda levava ele de um lado para o outro. O turbilhão de água levava ele de um lado para o outro. Mas, irmão, uma coisa nós percebemos nesse salmo, na revelação da palavra de Deus. O salmista, assim como ele fala da costa, que ela estava embaixo, mas sabia que em cima havia um nascente de água. E assim também ele faz uma comparação, ao ver essa imagem dessa costa, que sabia que lá em cima tinha um nascente de água. E ele diz que a onda levava ele de um lado para o outro, mas ele continuava firme numa direção, que ele tinha certeza que a resposta que ele buscava e procurava estava na palavra de Deus, estava em Deus. Então, mesmo o turbilhão de água levando ele de um lado para o outro, ele continua, ele lembra de Deus. Ele é levado de um lado para o outro, e branda de Deus, como revela isto. No verso 8, o salmista, em sua oração, tem uma certeza. Ele conta em meios dias maus com a misericórdia do Senhor de dia e de noite. Uma oração de louvor a Deus. São interessantes as colocações do salmista quando diz que as ondas de vagalhões, a catadupas, cadastra, cachoeira, passa sobre ele. Mas ele percebe, as cataratas são Deus. O salmista não vê o problema, as lutas, que é algo do diabo. Ele, consequência dos seus próprios pecados, mas ele consegue ver tudo como aluno, da ação de Deus. Irmão, tudo isso que nós estamos vivendo, tudo isso que nós estamos passando nesse momento de pandemia, tudo isso que nós estamos enfrentando ao dia a dia, muitas vezes isso acontece conosco. Nós ouvimos muito isso, mas ele consegue entender, em meio ao deserto, em meio às ondas, em meio a toda a dificuldade, ele, como servo de Deus, ele tem a certeza de tudo aquilo que está acontecendo com ele não aconteceria sem a permissão de Deus. Quantas vezes nós paramos para repetir esse momento que nós estamos vivendo? Quantas vezes nós temos acusado, nós temos falado tanta coisa e não percebemos que esse momento é um momento de Deus? Eu lembro que o pastor pregou na semana passada, nós temos que passar pela prova para ser aprovado. Nós temos que passar pela prova para ser aprovado. Deus precisa deixar nós passar pela prova para nos aprovar, irmão. Senão não tem prova. E passar pela prova é um desafio para nós.
Ser provado não é fácil, irmão, mas é necessário passar pela prova. E o salmista, ele consegue entender que em meio a tudo isso que ele está vivendo ou passando, ele conseguia ver Deus te provando. Irmão, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Nós corremos para todos os lugares, para todos os cantos, para todo lado, fazendo tantas coisas, ficando no nosso pensamento preso em tantas coisas. E o salmista percebe, e o autor vai dizer que isso aí, tudo isso que nós estamos vivendo, não tem nenhuma interferência do diabo. Isso é Deus nos provando. Mas a palavra de Deus diz que todo momento que Deus nos prova, o diabo nos atenta. Quando nós deixamos a brecha para ele atentar. Tem isso. Né? Quando nós deixamos a brecha para ele atentar, a brecha, ele vai nos atentar. Quando, irmãos, né, Deus nos traz a prova. E qual é a prova? É isso tudo que o autor apresentou para nós. Uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de confiança. Mas quando nós deixamos a brecha, irmão, o diabo ele vem com o dedo dele e coloca um medo no nosso coração. E esse medo que ele coloca no nosso coração, muitas das vezes, irmão, você me perdoa, me desculpa, mas muitas vezes esse medo ele tira Deus do seu devido lugar da nossa vida e ele entra a ser o Deus da nossa vida. Esse medo, irmão, ele domina a nossa vida, ele tem dominado a nossa vida dos dias, nós sabemos disso. Uma coisa assustadora, irmão, uma coisa assustadora. O salmista diz, aonde está o seu Deus? Quem está no controle da minha vida? É Deus ou é o diabo? Quem está no controle da minha vida? É o poder de Deus ou a fraqueza do medo? Quem está no controle da minha vida? Irmão, engraçado que o maior medo que nós temos, o irmão Eduardo pregou muito bem nessa manhã, aqui no templo. Se você não veio à igreja, você perdeu uma grande oportunidade na sua vida de ouvir a pregação do irmão Eduardo. Foi muito usado por Deus na sua pregação, no meio da juventude, ele pregando para nós nessa manhã. E ele foi muito usado pelo Espírito Santo nessa pregação. Você não veio, ele perdeu. Mas para Eduardo vir aqui pregar pela manhã, irmão, ele teve que vencer um desafio. O medo, a preocupação, ele teve que deixar muita coisa, deixar quase tudo, para estar fazendo a vontade de Deus. Ele falou sobre isso. Né? E muitas vezes, irmão, o medo tem roubado o nosso lugar, o lugar de Deus no nosso coração, na nossa vida. Irmão, nós temos medo, né, de vir na igreja. Mas nós saímos, nós vamos na farmácia, nós vamos trabalhar, eu tenho que trabalhar, que eu sou provedor da minha casa. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Mas aí o diabo não me segura, a tentação não me segura. Mas quando eu falo de ir para a igreja, irmão, aí ele entra com a seta dele. E acaba nos atingindo. Né? Acaba nos atingindo. O medo acaba nos atingindo. Eu não posso ir na igreja por isso, eu não posso ir na igreja por aquilo. Irmão, bota a sua máscara. Né? Passa o álcool gel. Senta no seu lugar adequado no banco. Mas não deixa o medo. Mas por que o medo só nos impede de ir para a igreja? O medo não me impede de ir trabalhar, o medo não me impede de ir na farmácia, não me impede de ir no banco, o medo não me impede de nada. Só me impede de vir para a casa de Deus. Aí sim, irmão, no meio da aprovação, eu tenho que perceber que há uma tentação. E muitas vezes eu estou cedendo a essa tentação. E continuando ainda aqui onde nós estamos, né? Fazer isto, né? Do seu cântico, a sua oração dia a dia, um abismo chama outro abismo. O ruído das tuas catatupas, né? Todas as tuas ondas vagas têm passado sobre mim. No verso 7. Grito meu. Muitos cristãos, influenciados pelo misto da pregação, que ouve, né, ou participa, começa a achar que tudo que acontece é que inquieta vem de uma seta do diabo, interferência do inferno e etc. Daí tantas frases, efeitos tais como pisar a cabeça do diabo, está repreendido, determino isso ou aquilo, eu não aceito, e por aí vai. Mas a pergunta precisa ser se as ondas agitadas tiverem a mão de Deus.
para nos trazer a um novo tempo ou amadurecimento, crescimento e maturidade na fé. Uma pergunta que nós devemos fazer: esse momento, esse tempo que nós estamos vivendo, né? É o que Ele traz para nós? Deus nos provando para nos fazer crescer, entender, obedecer? É tempo de Deus, irmão. É tempo de Deus. E aí no top 4, já passando para o top 4, em dia de desesperança, perseverar. Em dia de desesperança, perseverar. Vamos estar pegando aí do verso 9 ao 11 da nossa Bíblia aí, nessa oportunidade. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? E por que ando com nojo por causa da opressão do inimigo? Como com a ferida mortal em meus ossos me afrontas, meus adversários, quando todo dia fazem: onde está o teu Deus? Porque está abatido, ó minha alma. E por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei. Ele, salvação da minha face, o meu Deus. Aí no top 4 vai dizer para nós: o salmista tem questionamento, apesar da convicção. Isto é importante, porque muitos sofrem a culpa que questiona quando as opressões vêm. Encontramos aqueles que cobram atitude, a resistência de fé, como se de fato se revela a humanidade fosse uma transgressão a Deus. O salmista revela em sua palavra que o seu interior está cheio de dúvida, dor na alma. Assim como todos nós sentimos, né, em meio às dores, às crises, daí ele faz algumas perguntas. Por que esquece de mim, ó Deus? Porque ainda sinto opressão dos meus opressores? Deus, o Senhor foi embora? Por que me pergunta onde está o seu Deus, o meu Deus? A tristeza do salmista é real, mas não para. Ele persevera em trazer para si o mesmo a esperança, as convicções do coração. Às vezes, a nuvem escura parece permanecer sobre a família. As lutas são terríveis, mas precisamos trazer à mente a certeza de um Deus presente, que é o Emanuel, o Deus conosco. Sabemos que a situação não é fácil, a luta é difícil, a batalha ela é severa, a nuvem não passa, a escuridão, o dia não amanhece, mas vai dizer, mais uma certeza, trazer à mente a certeza que um Deus presente, o Emanuel, Deus conosco. Uma das atitudes que qualquer cristão precisa entender, a não ser apressar em exortar os que sofrem ou que estão desesperançados. Lembro-me de Jó, que em meio ao sofrimento recebeu a visita de pessoas que não acolheram a sua dor, mas só serviram de juízes para condená-lo com um discurso de dúvida, cobrança. Onde está o teu Deus? Você pecou? Está debaixo da ira de Deus? Já ouvi muitas pessoas, afrontadas, depressão e desabafar, que pergunta: a quais as tales foram feitas? Isto é cruel. Em meio ao sofrimento de alguém, não fale, esteja apenas ao lado, acolhendo. Isso será suficiente. O salmista, em meio a todas
pergunta, é lágrima, faz como se fosse uma outra pessoa, trazendo para si uma resposta, como ele traz a resposta no verso 11. A alma, por que está abatida? Nem tudo está perdido. Espere em Deus, porque está você perturbada. Espera em Deus, e ainda chegará o tempo de cantar. Isto passará, e não esqueça, alma, o Senhor Deus é a salvação. Ele é um Deus, nele podemos confiar, e persevere, isto vai passar. Muito lindo quando o autor ele encerra, o top 4 com esse poema maravilhoso, que traz um conforto no nosso coração. Quando ele vai dizer que quando você vê uma pessoa passando dificuldade, não critique, não fala besteira, mas acolhe, ouça ela, escuta o que ela tem para dizer, e vai dizer que isso vai ser suficiente. E a pergunta para nós, se nós cremos nesse Deus, se nós temos esse Deus, se nós confiamos nesse Deus que está em nós, qual é a pergunta que nós temos fazido? Como tem andado o nosso ânimo? Você que cantava na igreja, você tem cantado? Você que pregava, tem pregado? Você que caminhava, tem caminhado? Essa é uma pergunta que eu devo fazer a mim mesmo. Quem é o meu Deus hoje? É o Deus Todo-Poderoso ou é o medo? O salmista, em todo problema que passou, ninguém passou o maior problema de que esse salmista passou, mas a palavra diz que a esperança dele era em Deus. A resposta ele buscava em Deus. A presença, ele buscava a presença de Deus. Vamos refletir sobre a nossa vida? O que tem impedido eu ir ao templo com meus irmãos a adorar a Deus? Qual tem sido o meu impedimento? Mudar a palavra sobre Naamã, qual é a lepra que você vive hoje? E aqui, qual é o seu impedimento? Não é verdade? E tem impedido você ir à casa de Deus. Você vai em todo lugar, irmão. Faz tanta coisa. Por que na casa de Deus? Será que não é o medo que está dominando o seu coração? Não é que nesse momento de provação que Deus precisa te provar, a tentação tem sido mais forte do que Deus na sua vida? Vamos refletir sobre isso. E para pensar e agir, já terminando esse momento, irmãos, ele vai dizer assim, para pensar e agir. Nada melhor do que em meio à desesperança, olharmos para a promessa e o cuidado de Deus. Mergulhamos no cântico da vitória de Paulo, que em meio à crise resista em Romanos 8, de 31 a 39, se puder anotar isso aí, depois você lê lá para ver, nós não temos tempo. Em meio à luta, quem será contra nós, se Deus está conosco? Se por o amor de nós, Deus não poupou o seu próprio Filho, como não descansar nele? Se ele não poupou o seu próprio Filho, como não descansar em Deus? Quem vai ficar nos acusando se a nossa justificação vem dele? Quem vai ficar nos acusando se a nossa justificação vem dele? Quem vai nos condenar por algo se o nosso perdão eterno está garantido em Cristo? Que além de nos justificar, é o intercessor pleno da nossa vida. O que nos separará de Deus? Nada. Nele somos mais que vencedores. Que Deus abençoa a nossa vida. Que essa palavra que Deus trouxe para nós hoje, no Salmo 42, com a direção da revista, essa palavra pode ter falado no meu e no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus, ele pode completar na sua vida aquilo que eu não falei, não consegui falar, mas o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração. Eu te peço, nós, um desafio hoje, nesse dia, vamos meditar esse Salmo 42 de passo a passo. E deixa Deus falar no meu, vou deixar Deus falar no meu, e você deixa Deus falar no seu coração. Que Deus abençoe.
Vamos estar orando. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Obrigado por esse estudo. Obrigado pela tua palavra, que hoje vem nos dar uma nova direção na nossa vida. Que nós possamos aproveitar nesse momento, Pai, para olhar para o nosso interior e fazer uma reflexão sobre a nossa vida, Pai, e nos entregar inteiramente ao Senhor. Se havia algum impedimento que me impedia de adorar, que me impedia de estar na tua presença, ajuda-me, Senhor, a vencer toda essa dificuldade. Pai, eu vou fazer aquilo que a saúde me recomenda. Eu vou usar a minha máscara, eu vou usar meu álcool gel, vou respeitar tudo. Mas, Senhor, eu tenho que saber que acima de tudo isso está o Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, nada disso vale nada para nós. Nem a máscara, nem o álcool gel. Mas antes da máscara e o álcool gel, nós estamos debaixo da proteção do nosso Deus. Essa é a certeza que nós devemos confiar e acreditar na misericórdia de Deus. Que todos tenham um bom domingo. Que Deus abençoe hoje e sempre. Amém.